Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Pastor Carlos tem para com os meus amados irmãos de nós estarmos aí orando, clamando e agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um final de semana, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem sido na minha vida, na sua vida. Que seja o Senhor maravilhoso, conforme tem sido operador de milagres. E nós precisamos aí desse Senhor dia após dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Nós precisamos muito do nosso Deus. Nós precisamos muito das suas mãos poderosíssimas. E eu conto com a tua oração junto comigo aqui nessa manhã, falando com o nosso Deus, expressando todo o louvor, expressando toda a gratidão a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tem verdadeiramente feito maravilhas entre nós. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então estar orando nesse instante, te convidando também a orar para que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha aí ouvir a minha oração, ouvir a tua oração de agradecimento a Ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos então estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós contemplamos a tua face, ó Pai, mesmo que espiritualmente, ó Pai, dizemos, ó Deus, que o Senhor é lindo, ó Pai, e que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e aqui fica o nosso agradecimento por mais um dia de vida, por mais esse instante, ó Pai, de oração, Senhor Deus, por mais esse momento, ó Pai, que nós tiramos, ó Pai, para estar, Senhor Deus, nos consagrando ao Senhor. Então, ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua revelação, Senhor Deus, a nós, e nós te somos gratos, ó Pai, por essa manhã, por mais uma oportunidade que temos, ó Pai, de acertar, Senhor Deus, de fazer tudo aquilo que não pudemos fazer ontem, Senhor Deus, está fazendo hoje. Então, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar a minha vida nas Tuas mãos, a vida, Senhor Deus, de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que tem sido um comigo nessa oração, Senhor Deus, que estão sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Então opera, Senhor Deus de Israel, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos, ó Pai, movendo as águas, ó Pai, a Teu respeito. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos, ó Pai, se importando, Senhor Deus, com o nosso próximo, ó Pai, para que ele também, Senhor Deus, venha conhecer ao Senhor mais e mais. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. É momento assim, Senhor Deus, de celebração, é momento, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, fluindo, ó Pai, de diante do Senhor, ó Pai. Deus de Israel, quantos, ó Pai, têm passado, Senhor Deus, por situações, ó Pai, difíceis, ó Deus, a qual, Senhor Deus, tem chorado, a qual tem clamado, ó Deus. Quantos, ó Pai, já foram sendo desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, mas quem dá a última palavra, Pai, não é o advogado, Senhor Deus, quem dá a última palavra, Senhor Deus, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a causa, Senhor Deus, desse amado irmão, Senhor Deus, a causa dessa amada irmã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, sido sentenciado, Senhor Deus, dizendo a ele, a ela, Senhor Deus, que tem poucos dias de vida, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel. Mas nós contemplamos, ó Pai, a Tua face e dizemos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que todo o poder, ó Pai, está nas Tuas mãos. Aleluia, Senhor Deus, que a plenitude, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de toda, aleluia, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, está diante do Senhor, ó Pai.
E o Senhor, ó Pai, diz na Tua palavra, Senhor Deus, que a nossa boca tem poder de vida, Senhor Deus, que a nossa boca tem poder de morte, Pai. Aleluia, Deus, e nós profetizamos vida. Nós profetizamos, ó Pai, que o Teu sobrenatural, ó Pai, esteja acontecendo, Senhor, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. Que toda célula, ó Pai, cancerígena, Pai, há de retroceder, ó Pai, há de desaparecer, Senhor Deus. Pois o Senhor tem um milagre, Senhor Deus, que tanto, Senhor Deus, nós almejamos, que tanto precisamos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cura. Ah, Deus de Israel, o prazer, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, pois o Senhor, ó Pai, aleluia, diz, Senhor Deus, que aqueles que precisam de médicos, ó Pai, são aqueles que estão doentes, não os que são sãos. E nessa necessidade, Senhor Deus, quantos de nós, ó Pai, estamos, ó Pai, com as nossas frontes inclinadas, Pai, perante o Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, estendendo as mãos, ó Pai, tentando, Senhor Deus, te achar, Senhor Deus, te buscar, abraçar, Senhor Deus, te ajoelhar diante de Ti, Senhor Deus, ó Deus de Israel, e colher os frutos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, das nossas penosas orações, ó Pai, dos nossos penosos trabalhos, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, que é, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, toda a autoridade, Senhor Deus, no céu e na terra, nós reivindicamos, Pai, da Tua parte, Deus, aleluia, porque o Senhor diz que tudo que pedir ao Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor vos conceda, assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos. Abre as portas, Senhor Deus, para aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, vivido, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, um trabalho, ó Pai, ó Deus de Israel, muitas vezes, ó Pai, ó Deus de Israel, que espera, Senhor Deus, um telefonema, Senhor Deus, que espera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a boa vontade de um, a boa vontade de outro, ó Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Quantos trabalhadores, ó Deus, informais, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, colocado diante do Senhor, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo pão diário. E não há de faltar, Senhor. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, o soldo necessário, Senhor Deus, para o pão, Senhor Deus, em cima da mesa. O soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor como um pedido, Senhor Deus, do nosso coração, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha olhar com teus olhos de misericórdia. Que o Senhor venha entrar, Senhor Deus, com as providências, Pai, necessárias, Senhor Deus, para com teu filho, para com a tua filha, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, lutado, Senhor Deus, e tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, como diz a expressão, Senhor Deus, oh Deus, tem matado um leão por dia, Pai. O Senhor, ó Deus, é quem pode, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está dando crescimento ao lar, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, guardando a casa, Senhor Deus, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, Senhor Deus, em vão trabalhos que edificam, mas o Senhor, ó Deus de Israel, o Senhor pode fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai. Então, nesta manhã, ó Deus, nós te suplicamos, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Clamamos ao Senhor por aquela mãe, Senhor Deus, que tem chorado, Senhor Deus, pelo seu filho, tem clamado, Senhor Deus, quando ele sai, Senhor Deus, às madrugadas, talvez fique uma semana fora de casa, 2, 3 semanas, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, quando volta para casa, Senhor Deus, está a pele em cima do osso, muitas vezes com os olhos fundos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e as preocupações, ó Pai, elas são, Senhor Deus, as mais diversas possíveis, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o nosso andar, Senhor Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, o nosso levantar, Senhor Deus, os teus olhos, ó Pai, estão como chama de fogo, ó Pai, sobre toda a terra, Pai.
E nós carecemos, ó Pai, aleluia, da tua ajuda, Senhor, da ajuda, Senhor, do teu Santo Espírito, ó Pai, quando clamamos, ó Pai, por nossos filhos, quando clamamos, ó Pai, por nossos familiares, ó Deus. Então, Senhor, Deus de Israel, venha, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que, aleluia, nossa terra, Senhor Deus, que, ó Deus de Israel, nossa família, Senhor Deus, o nosso lar, ó Pai, seja frutífero, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tudo, ó Pai, que nós tomarmos, ó Pai, dianteira, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, traz homens e mulheres, ó Pai, para a tua igreja, Senhor Deus, que querem, Senhor Deus, adorar ao Senhor, que querem, Senhor Deus, te buscar, que querem, Senhor Deus, ser um, Senhor Deus, conosco, ó Pai, aleluia, na adoração, Senhor Deus, ó Deus de Israel, diante do Senhor. Então, Senhor Deus, nós, aleluia, colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, as nossas orações, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha nos dar força, determinação, Senhor Deus, que jamais, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, faltar em nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que jamais venha faltar em nós, ó Pai, essa busca, essa entrega, Senhor Deus, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ó Pai, que nós sejamos firmes e constantes, ó Pai, e sempre abundantes, ó Pai, na Tua obra, Senhor Deus, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, fortalece-nos, ó Pai. Aleluia, revigora as nossas forças, ó Deus. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra, Senhor Deus, com a tua unção, ó Pai. Deus de Israel, toma conta, Pai, nós te pedimos, ó Deus, proteja, guarda, Senhor Deus, as crianças, ó Pai, dentro dos lares, ó Pai. Quantos, ó Pai, quantas crianças, ó Pai, estão sofrendo, Senhor Deus, maus tratos, ó Pai, quantas crianças, Senhor Deus, estão sofrendo abusos, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, é quem guarda, o Senhor é Deus, é quem, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar. Então, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que os teus anjos estejam acampados, ó Pai, ao redor das crianças, guardando, livrando de todo o mal, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, que as crianças, ó Pai, venham, Senhor Deus, sofrer, Senhor Deus, abusos, ó Pai, tanto de ordem sexual, conforme, Senhor Deus, de maus tratos, ó Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus de Israel, eu rasgo meu coração, ó Pai, pedindo ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor venha, Senhor Deus, tomar conta, Senhor Deus. Aleluia, não deixa, Pai, aleluia, Senhor Deus, protege, guarda, Senhor Deus, Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, das famílias, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, todo o nervosismo, ó Pai, toda a gritaria, Senhor Deus, toda a falta de paciência, Pai. Esteja, Senhor Deus, cuidando, ó Pai, aleluia, do esposo, da esposa, Pai. Oh Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, aleluia, trazendo, Senhor Deus, aleluia, o alimento, Senhor Deus, necessário, tanto físico conforme espiritual, Pai. Santo Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, quanto, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que deve ter, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me manifestarei a ele. Diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te, aleluia, a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Assim, ó Deus de Israel, nos ajuda, Pai, nos capacita, Senhor Deus, pois precisamos do Senhor. Esteja abençoando, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos, ó Pai, que tem sido um comigo, ó Pai. Todos os meus amados irmãos, ó Pai, que tem se esforçado, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aprender mais e mais do Senhor, ó Deus. Então nos fortaleça.
Derrama, Senhor Deus, da tua unção, derrama do teu poder, do teu sobrenatural, e faça com que nós sejamos uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, todos os dias de nossa vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, muito bom nós estarmos perante esse Deus, o nosso Deus que tudo pode. Ele, aleluia, é quem tem feito toda a diferença na minha vida, Ele é quem tem feito toda a diferença na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que seja assim um tempo maravilhoso de nós estarmos aí contemplando a face do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, seja bem-vinda nessa manhã. Também os nossos amados irmãos aqui do Kauai, que Deus esteja aí fazendo uma obra maravilhosíssima na vida de cada um de vocês, que nós tenhamos aí um tempo, aleluia, memorável diante desse Deus, diante dele, Ele que tudo pode fazer na minha vida, Ele que tudo pode fazer na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Hoje nós estamos aí trabalhando a carta de Paulo aos Efésios. Eu quero estar falando a respeito dessa programação. Nós já estamos aí, esta é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Sales. E o texto bíblico que nós vamos utilizar hoje é o texto bíblico do capítulo 1 de Efésios, do versículo 1 ao 23. E a reflexão diz que Jesus, em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o supremo cabeça da igreja. Amém? A data de hoje é dia 18 de fevereiro de 2022. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes aí. Eu peço aos amados irmãos que estejam assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido assim uma bênção na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quero ler o texto, quero convidar o meu amado irmão, a minha amada irmã, para estar aí abrindo a sua Bíblia, para nós estarmos aí lendo, fazendo a leitura da palavra de Deus. Começando aqui em Efésios capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis de Cristo Jesus. A vós a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi colocado por Deus como cabeça, o cabeça da igreja. Eu quero também compartilhar com meu amado irmão, com minha amada irmã, um texto que está aqui em Filipenses, capítulo 2, que fala de igual modo a este também, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente,
Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é aquele, aleluia, que é tudo em todas as coisas. Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, na pessoa de Cristo, Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Portanto, nós precisamos colocar a nossa vida diante dele, a nossa vida no altar do Senhor. Diz a palavra do Senhor também, aqui em 1 Pedro, quero compartilhar com os meus amados irmãos, a partir, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: portanto, sentindo os vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça do Senhor, que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Lúcia, Lucinha, também seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus esteja abençoando aí os nossos amados irmãos do Kauai, que todos tenham um sábado abençoadíssimo na presença do Senhor. Aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, invejas, todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, aleluia, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Glórias a Deus. Glória àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Vós também, como pedras vivas, sois
edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocar a nossa vida diante daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falar com Deus. Deus, eu necessito, ó Pai. Ó Deus de Israel, eu quero, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, atento, Senhor Deus, à tua voz. Eu quero verdadeiramente ser moldado pela operação do Espírito Santo do Senhor. Eu não quero viver uma vida desatento a tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu quero estar vivendo as tuas promessas. Eu quero estar vivendo verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem de melhor. Eu quero fazer parte dessa grande explosão de valores espirituais que pode ser até chamado avivamento. Eu quero fazer parte. Eu não quero ficar só olhando, eu não quero só contar o que os outros fazem, mas eu quero fazer. Eu quero também ser um instrumento usado pelo Senhor. Então, quando nós vemos aqui em Efésios que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele é o principal cabeça da igreja. Então, toda sorte de bênção espiritual que está em Cristo, conforme nós lemos aí em Efésios, depois de saudar os irmãos, Paulo agradece a Deus pelas suas bênçãos espirituais em Cristo. Observe que Paulo dá graças pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não por bênçãos físicas ou materiais. Cristo morreu para nos tornar homens ricos, espiritualmente falando, não fisicamente. As bênçãos espirituais são encontradas em Cristo, não no mundo, na igreja ou no pastor. Fora de Cristo realmente não há bênção, somente bens físicos que permanecerão até quando nós morrermos. As bênçãos espirituais. Paulo começa a listar algumas das bênçãos. Nos escolheu nele. Deus selecionou um povo especial em Cristo. Justamente como selecionou a nação especial dos judeus em Abraão. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, em 1 Pedro capítulo 2, 9. Em sua sabedoria, Deus planejou salvar um homem em Cristo antes da fundação do mundo, mesmo que antes que o homem tivesse cometido o primeiro pecado. Ele nos selecionou como uma meta para sermos irrepreensíveis. Aqueles que estão em Cristo foram perdoados dos seus pecados
e deverão viver de tal modo que não pequem mais. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Um bom final de semana para a senhora, em nome de Jesus, amém? Então, ele nos escolheu, ainda antes da fundação do mundo. Ele traz Jesus como o Redentor, ele traz Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Então, em amor, Deus, o Senhor, ele nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos. Os cristãos são filhos de Deus por adoção. A adoção é sempre questão de escolha pessoal, enquanto o filho que vem pela natureza tem que ser aceito quando vem, Deus predestinou, aleluia, alguns deles para adoção. Ele determinou desde antes do começo do mundo que adotaria todos os que estão em Cristo. A adoção por Deus não é apenas uma adoção por acaso, é uma escolha feita por meio de Jesus Cristo. Se respondemos em obediência ao Evangelho, ao seu Filho, Deus nos adota. Quantos, amados irmãos, têm vivido na corda bamba? Quantos têm abandonado os princípios elementares da palavra de Deus? Quantos têm olhado em outras direções? Mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua face. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Deus perdoa os pecados dos filhos adotados porque Jesus morreu, aleluia, e sofreu o castigo, aleluia, que nos traz a paz. Ele morreu por nós, Jesus Cristo. Ele ofereceu, aleluia, o seu corpo no lugar do meu, no lugar do seu. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, compreender esse ministério que Deus tem para a minha vida, esse ministério que Deus tem para a tua vida. Diz mais, desvendando-nos o ministério, ou melhor dizendo, o mistério da sua vontade. Ninguém pode conhecer a mente de Deus, a menos que ele resolva revelar os seus pensamentos. Em Cristo, na sua vontade, e a vontade de Deus, ela é revelada à minha pessoa, ela é revelada à sua pessoa, no qual temos também, fomos feitos herança. Os filhos adotados receberão a mesma herança que Cristo, o filho legítimo e primogênito, conforme está como referência no capítulo 8 de Romanos, versículo 15 e versículo 17. Fostes selados com o Espírito da promessa, aqueles que ouvem e respondem com fé a palavra da verdade, recebem o selo do Espírito Santo de Deus, mostrando quais ele escolheu para adotar. Conforme também referência, está em 2 Timóteo capítulo 2, 19 e Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Cristo, a plenitude. Paulo ora para que eles cresçam no conhecimento dele. De quem? De Cristo. Se não conhecemos Cristo, como podemos esperar receber as suas bênçãos espirituais que ele nos oferece? Ressuscitando Cristo, Deus mostrou seu extremo poder para abençoar aqueles que creem. Finalmente, Deus fez Cristo o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo. Procurar outra sede fora do corpo, onde Cristo está, é negar a sua autoridade. Lerei novamente para ficar melhor entendido. Finalmente,
Deus fez Cristo o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, o qual Cristo é o corpo e também o cabeça. Procurar outra sede fora do céu, onde Cristo está, é negar a sua autoridade, é negar a Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, diante do altar daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, porque só em Cristo Jesus nós temos a verdadeira redenção. Só em Cristo Jesus nós alcançaremos as promessas que nos foi dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, que venhamos aí colocar a nossa fé em ação, que venhamos buscar o Senhor, que venhamos ouvir, aleluia, Deus falar conosco, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos fortalecendo, lavando, remindo, transformando. Que possamos, ó Pai, ser uma bênção no Senhor, ó Deus. Nos usa, nos capacita, Deus, e faça de nós instrumentos teus, ó Pai, onde quer que estejamos. Que o teu grande amor, que o teu grande poder venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazer toda a diferença nas nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido maravilhoso para comigo, para contigo, no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém? Então estenda tuas mãos aí para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos entender isso. Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Então que Deus esteja abençoando você, abençoando o seu sábado, abençoando a sua família, que esteja em você crescendo na graça e no conhecimento do Senhor mais e mais. Fiquem na paz. Deus abençoe a sua vida. Deus te proteja, Deus te guarde, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz. Deus o abençoe.